E aí galera, meu nome é Diogo e eu sou linguista. Nesses últimos anos que eu tenho dado aula de literatura em ensino fundamental e ensino médio, é bastante comum que os alunos acabem perguntando para mim coisas do tipo: como que você gosta de ler poema? O que você vê de legal em poesia? Pensando nisso, eu trouxe um poema que eu gosto de analisar bastante em sala. Esse poema é O Meu Sonho. Ele foi escrito pelo Álvares de Azevedo e foi publicado no livro Lírio dos 20 Anos, póstumamente em 1853. E eu escolhi esse poema porque ele é um poema extremamente sonoro. E o que a gente vai fazer aqui hoje é dar uma olhada em uma parte da análise que o Antônio Cândido propõe desse poema. Essa análise aparece no capítulo Cavalgada Ambígua, do livro Na Sala de Aula, que foi publicado em 1984. E dessa análise que o Antônio Cândido faz, o que a gente vai pensar para o nosso vídeo de hoje são dois recursos que o Álvares de Azevedo usa na construção desse poema, principalmente na sonoridade desse poema, que é o uso dos anapestos e das aliterações das consoantes. A gente precisa se atentar primeiro que esse poema trata de uma cavalgada. Tem um cavaleiro e ele está cavalgando por um vale. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que o ritmo do poema é uma espécie de sonoplastia para o conteúdo do poema. Segundo Antônio Cândido, cada verso desse poema do Álvares de Azevedo poderia ser dividido em 3 segmentos. Cada segmento poderia ser assimilado a um anapesto. Segundo Antônio Cândido, um anapesto seria uma unidade ou um pé formado por 3 sílabas. As 2 primeiras sílabas seriam breves, a terceira sílaba seria longa. O que o Antônio Cândido vai fazer é uma associação dessa unidade métrica quantitativa, ou seja, de sílabas breves e longas, para uma unidade silábica, ou seja, de sílabas átonas e tônicas. Nesse caso, um anapesto seria composto por 3 sílabas, 2 átonas e 1 tônica, que é o que a gente vai ver agora. Para a gente conseguir achar os anapestos desse poema, a gente vai começar dando uma olhada no primeiro verso da primeira estrofe, Cavaleiro das Armas Escuras. E a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar esse verso em sílabas. Se a gente for quebrar esse verso em sílabas, o que a gente vai notar é que são um total de 10 sílabas presentes nesse verso. Só que essas sílabas elas têm pesos diferentes. A gente vai ter algumas sílabas mais fortes que outras. Então a gente vai ter das 10 sílabas, 3 sílabas fortes, 7 sílabas fracas. E elas vão estar organizadas. Para cada 2 fracas, uma forte. Para cada 2 fracas, uma forte. E isso vai se repetir 3 vezes. No caso da contagem de sílaba métrica de um poema, de um verso de um poema, a gente sempre ignora a última se ela for uma sílaba fraca. Como a gente viu que um anapesto é um agrupamento de 2 sílabas fracas com uma forte, a gente pode dizer que esse verso é composto por uma sequência de 3 anapestos. Quer dizer, segundo Antônio Cândido, cada verso desse poema seria composto por 9 sílabas, ou seja, seria um eneassílabo, e cada eneassílabo seria segmentado em 3 partes menores. É por isso que ele vai chamar esses versos de trímetros anapésticos. O Antônio Cândido pede, na hora que a gente for ler esse poema, para a gente marcar bastante a diferença entre sílabas átonas e sílabas tônicas. Se a gente fosse ler esse verso pausadamente, a gente teria Cavaleiro das Armas Escuras. E isso se estende para o resto da estrofe. Então todos os versos da estrofe são compostos cada um por 3 anapestos. Se a gente fosse fazer a mesma análise que a gente fez para o primeiro verso para o resto da estrofe, a gente descobriria as sílabas, a gente separaria entre fracas e fortes, entre sílabas fracas e sílabas fortes, e a gente perceberia que o padrão se mantém. Para cada 2 sílabas fracas, uma sílaba forte. E isso se repetiria 3 vezes, eliminando sempre a última sílaba fraca de cada verso. Quer dizer, segundo Antônio Cândido, cada verso desse poema seria composto por 9 sílabas, ou seja, seria um eneassílabo, e cada eneassílabo seria segmentado em 3 partes menores. É por isso que ele vai chamar esses versos de trímetros anapésticos. A outra coisa que o Antônio Cândido vai notar que contribui para a sonoridade desse poema são as aliterações. Uma aliteração é uma figura de linguagem em que você repete consoantes. É o caso de trava-línguas, como o rato roeu a roupa do rei de Roma, em que você repete o R várias vezes para dar essa sensação de R. Mas, no caso do poema do Álvares de Azevedo, as consoantes seriam o B e o P, o T e o D, e o C e o G. E essas consoantes são aquelas que a gente chama de oclusiva, que são consoantes de explosão. A presença constante dessas consoantes vai causando na leitura de um poema uma sensação percussiva, que é a sensação que vai simular o casco de um cavalo.
Então agora a gente vai olhar a primeira estrofe de novo, só que agora a gente vai buscar as consoantes oclusivas que estão presentes nela. E se a gente for buscar essas consoantes, a gente vai perceber que existe uma série delas espalhadas pela estrofe, que é justo o que causa esse efeito de aliteração, quer dizer, dessa repetição de consoantes, né? E essa repetição de consoantes, em alguns versos a gente vai ter mais consoantes desse tipo, em alguns versos a gente vai ter menos, mas é justo essa repetição de consoantes constante, que vai se estender durante todo o poema, que vai dar esse efeito percussivo na leitura. E agora o que a gente vai fazer é juntar esse ritmo martelado e uniforme causado pelos trímetros anapésticos com a sonoridade expressiva causada pela aliteração das consoantes. E aí, finalmente, se a gente junta as duas coisas, a construção em anapestos com as aliterações das oclusivas, o que a gente vai ter é um efeito em câmera lenta parecido com isso aqui, ó. Se a gente acelerar isso aí um pouquinho mais, o que a gente vai ter é uma coisa parecida com isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu curtir, compartilha, me deixa saber nos comentários se você gosta de poesia, se você lê poemas, se você já conhecia o Álvares de Azevedo, se você já tinha lido O Meu Sonho, poema do Álvares de Azevedo, ou se você já tinha lido também a análise que o Antônio Cândido faz desse poema. Me deixa saber nos comentários também que poema você gostaria de ver aparecendo nesse canal. Belezinha? É isso aí, galera. Até a próxima.